Dark side, light this bitch up. Roberto Monteiro, eu trabalho com arte, eu sou artista plástico, trabalho com escola de samba já há cerca de 25 anos. Eu tenho uma produção muito focada e ligada ao carnaval, especificamente às escolas de samba, tanto do Rio quanto de São Paulo. Trabalhei com grandes nomes da folia, como o grande mestre e artista Joãozinho 30, com quem comecei, que serviu de alicerce para toda a minha produção. De certa forma, tudo que eu penso em arte ou está direta ou indiretamente ligado ao carnaval. Há 3 meses atrás, uma produtora, a Bárbara, uma grande produtora da cidade de São Gonçalo, onde eu resido, ela fez a provocação da gente entrar no edital de fomento cultural do governo do estado e produzir uma exposição, algo tão deficitário na nossa cidade. A gente tem grandes artistas na cidade, mas em geral eles têm que migrar para polos de produção mais centrais, como o centro do Rio de Janeiro, como outras cidades ou até outros estados. E a gente começou a conversar o que a gente poderia fazer. Meu nome é Aline Kelly Curvão, eu sou bailarina, coreógrafa, sou diretora do Senarte Dimensões, Casa de Cultura e do Teatro Armazém. Bom, eu iniciei na dança há muito tempo atrás, algumas décadas atrás. Algumas poucas décadas. E eu tenho um projeto, eu comecei a desenvolver um projeto social ao lado do Igor, né, em parceria com o Igor, que é meu sócio hoje. E há 20 anos atrás a gente começou um projeto de ensinar dança para crianças e jovens. Esse projeto iniciou dentro de uma igreja e alguns anos depois a gente foi aperfeiçoando, foi buscando
conhecimento, a gente foi se profissionalizando quanto bailarinos e professores. E chegou um momento que foi necessário ter um espaço próprio para que a gente desenvolvesse o trabalho de uma forma mais qualificada, de uma forma profissional. E a partir daí surgiu o Senarte. O Senarte existe há 15 anos e a gente desenvolve esse projeto até hoje, que é o projeto Além das Fronteiras do Movimento. Pelo projeto já passaram muitos alunos, não arrisco nem dizer a quantidade de alunos que já passou por aqui pela nossa formação técnica e artística, mas muitos desses alunos já estão atuando no mercado profissionalmente, como bailarinos, inclusive muitos estão fora do país dançando em grandes companhias, são bailarinos que são super reconhecidos, premiados, estão muito bem encaminhados. Então é um trabalho que a gente desenvolve há muito tempo e a partir desse trabalho também foi necessário a gente ter um espaço maior e a gente chegou até aqui, nesse espaço que a gente está hoje, e conseguimos fazer o Teatro Armazém, que existe há 4 anos, que era um grande sonho também, porque aqui na cidade a gente tem todos os problemas que a gente vive, sociais e culturais, e o Teatro Armazém veio dessa necessidade da gente ter um equipamento cultural, um espaço, para que pudéssemos fazer as nossas produções, para que os bailarinos pudessem estar no palco em contato com o público, não só a nossa companhia, mas as companhias, os grupos, os coletivos, os artistas independentes aqui da cidade, hoje são frequentadores do espaço e podem também produzir seus trabalhos e trazer seus espetáculos para cá. Eu vejo o Senarte com uma importância até subversiva, para não dizer revolucionária, mas para não parecer prepotente a minha fala, mas é uma importância subversiva. Porque antes do Senarte, pelo menos que eu conheça, não havia uma visão de profissionalização de dança na cidade. Existiam trabalhos para espetáculos, festivais, muito bons inclusive esses trabalhos que foram referências para mim, foram referências para que hoje eu tivesse Senarte, mas a visão que eu tinha para o Senarte, sempre tive, foi de profissionalização. Foi de realmente inscrever os nossos trabalhos em editais até de circulação internacional. Então a gente conseguiu, eu achei que fosse até demorar mais para conseguir esse processo, mas a gente conseguiu ao longo desses 15 anos colocar a dança de São Gonçalo, os bailarinos de São Gonçalo, claro que outros bailarinos de outras escolas também se destacaram, também foram dançar em grandes companhias, mas a gente conseguiu fazer um trabalho específico de uma turma inteira que veio para a profissionalização, conseguir bolsas de estudo em escolas fora do Brasil, conseguir vagas em companhias fora do Brasil, em companhias importantes no Brasil. Então a gente teve um número inteiro de turmas que conseguiram seguir essa carreira. Porque o mais importante, às vezes, para um bailarino de periferia, porque a gente tem que entender que a gente está numa outra realidade, bailarino de periferia, primeiro ele entender a arte como profissão. Isso é muito difícil. Então a gente tinha que mudar essa visão. A arte pode ser sim uma profissão. Pode ser uma coisa que você ama fazer e você ganhar o seu pão com o que você ama fazer. Segundo, é possível, sabe? Então, é possível para você que é de São Gonçalo, que é de um bairro, de uma comunidade, você pode também fazer isso. É possível. Foi possível para mim, foi possível para a Aline, foi possível para tantos outros. E aí a gente precisava convencer esses alunos, esses responsáveis por esses alunos, a deixá-los nessa carga horária de 5, 6, 7 horas diárias, às vezes 10 horas diárias, com os ensaios longos, de estudo da dança, e depois viajar para outro estado, viajar para outro país,
tudo isso foi um trabalho, porque muitas das vezes são alunos de projeto, em sua grande maioria, não todos, mas sua grande maioria. E aí um aluno de projeto, às vezes, ele não tem o dinheiro da passagem para chegar na escola, não tem dinheiro para vir para cá. Então a gente está numa outra realidade. Como que ele vai comprar o figurino, como ele vai pagar a inscrição, como ele vai pagar o avião, como ele vai pagar a hospedagem. Então a gente fez várias mobilizações para diversos alunos, cada um foi muito específico, às vezes vaquinha, às vezes feijoada, às vezes cantina, de tudo foi feito. Mas a única coisa que a gente não admitia, que a gente vem ensinando isso ao longo do tempo, é desistir. Agora, o que for possível e impossível para fazer, para esse aluno conseguir conquistar, a gente fez e ensinou os outros, eles serviram de exemplo. Hoje temos muitos exemplos que deram certo e que outros que estão chegando têm eles como referência para chegar em algum lugar, entendeu? Então, o Senart, ele vem nesse papel fundamental de colocar os bailarinos gonçalenses formados em São Gonçalo, não de São Gonçalo que foi para uma outra escola, se aprimorou e... não. Bailarinos que saíram de São Gonçalo diretamente para a Europa, diretamente para os Estados Unidos, diretamente para os grandes festivais, que trouxe uma medalha de prata do Grand Prix da América Latina de balé, que veio com o título de melhor bailarino desse festival. Então assim, somente passado pelo Senart, isso é muito importante, isso é um resultado muito importante. Isso é um incentivo para todos os outros trabalhos, outras academias, outros grupos, que muitas das vezes, eu estou em São Gonçalo, será que a gente consegue? Realmente no Brasil, não é São Gonçalo, mas no Brasil a gente precisa se matar, a gente precisa correr atrás. A gente não tinha um teatro. A história do nosso teatro vem muito por aí, desde o seu projeto há 22 anos atrás. Não tinha equipamento cultural na cidade. Quando a gente teve um teatro construído na cidade, o teatro não foi aberto, não foi entregue, ficou toda a vida para ser entregue. E a gente quer produzir. E não tem onde apresentar, precisava ir para Niterói, Rio, etc. Como acontecia anos atrás. E aí a gente decidiu, vamos fazer, porque não foi um projeto tão complicado assim, montamos a arquibancada, montamos o palco, tudo em mutirão, tudo com esforço, e aí passou a ter um teatro. Então acho que isso vai mostrando que assim, um grupo de dança se tornou um centro de artes, que hoje tem um teatro anexo, com uma galeria anexa, que já recebeu exposições incríveis, que já recebeu peças incríveis, que tem produzido um trabalho importante e que outros grupos também têm se beneficiado desse espaço. Outros artistas também têm se beneficiado desse espaço, que é um espaço para coletivo, não é um espaço para ser usado. Eu estou na administração dele, mas é um espaço da cidade. Eu entendo o Teatro Armazém, eu entendo hoje o Senart com uma outra visão. Ele até começou como uma escola e tal. Hoje é um espaço da cidade, é um espaço para a gente promover a arte. A gente promoveu um ateliê coreográfico com 8 coreógrafos diferentes, todos de São Gonçalo. Alguns que já estão consagrados no cenário da dança, na cena, e outros que estão começando e que após esse ateliê desenvolveram produtos, desenvolveram trabalhos que estão circulando aí na cena do Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. Então eu sou muito feliz assim, pelo Senart, por esse papel, por esse trabalho de vanguarda mesmo, de trazer esses títulos que a gente ainda não tinha, sabe? Esse trabalho que ainda não era desenvolvido e hoje não se pode mais dizer que não tem. E eu entendo até que os outros grupos hoje estão muito motivados, não sem nenhuma prepotência, os grupos já faziam trabalhos incríveis. Mas é isso, a gente precisa às vezes de uma referência e de um empurrão. E a gente vai entendendo que é por aqui que caminha. E eu vejo, sabe, projetos que a gente já desenvolveu sendo desenvolvidos com uma outra pegada, com uma outra ideia, mas que a base é a mesma. Um presente para a nossa galeria, foi um presente para a cidade receber Catexia, receber essa exposição. Falando como artista também, artista da dança, eu não acredito que existe arte sem interação. E Catexia assim, cumpriu com louvor, cumpriu perfeitamente esse papel, essa missão. Acho que o Roberto, ele tem isso também. A arte, cada tela e cada objeto do acervo pessoal dele que veio para essa exposição interagiu de forma
de forma impactante com o público, com todo mundo que passou por aqui. Não vi ninguém que não tenha se sentido impactado, que não tenha interagido de alguma forma, né? Eu falo assim, interação, não interação física, mas uma interação intelectual mesmo, através do conceito estético dele, das imagens. Começou a conversar o que a gente poderia fazer, se seria uma coletiva, se seria um trabalho focado em um recorte dessa minha produção pessoal, que por sinal é algo que nasce, cara, é algo que nasce a partir da minha relação com o Parque Lage, que foi fundamental. Tive professores no Parque Lage, até artistas que são extremamente bem conceituados dentro da produção de arte contemporânea, como o Cadu, a Paula Scamparini, e a Sônia Salcedo, o Bob N, o Edmilson. Foram pessoas que ampliaram a minha visão sobre esse campo histórico, que a gente já sabe que tem um nome de contemporâneo, não por ser uma produção ligada ao que se faz agora, né? Mas é o nome do período que a gente vive da arte. E isso, de certa forma, revolucionou a forma de eu pensar a arte, que até então era muito focada numa pauta modernista, muito ligada ainda às questões técnicas da pintura. E a partir daí a minha obra ela vai se desfazendo e se desmaterializando, a ponto de eu ter algumas proposições que fogem totalmente da pintura, como a performance, sabe? A ideia de você entender que a arte ela se diluiu para o cotidiano das pessoas e ela está nos objetos, enfim. Aí a gente, a partir desse olhar mais abrangente, a gente decidiu chamar uma pessoa para fazer a curadoria. E dentro da cidade a gente tem alguns artistas muito importantes, mas existe uma pessoa que é uma pessoa que eu já tinha um diálogo anterior e é uma amiga, e eu considero o pensamento e a forma que ela dialoga com a arte algo extremamente gentil, extremamente generoso. Então a gente resolveu chamar a Gabriela Marinho, que é uma artista da cidade, e a gente começou a conversar. A gente teve, se eu não me engano, umas 10 conversas longas sobre a minha produção. Eu ia apresentando para ela várias fases dessa minha produção, e de cara ela entendeu que se tratava de uma retrospectiva. Eu tenho 25 anos de produção pessoal, eu devo ter uns 20 anos, então é um volume de trabalho bem grande, e eu nunca tinha tido uma individual, nem uma individual eu tinha tido. Eu participei de exposições até importantes, nos Correios. A gente já fez uma exposição aqui na cidade, que foi o Muro Baixo, que foi uma exposição muito importante, mas eu nunca tive uma individual e muito menos uma retrospectiva. A partir da ideia de retrospectiva, a gente começou a pensar como construir isso conceitualmente. Eu vinha e tenho, ao longo da minha vida, tratado de questões muito pessoais no meu trabalho. Uma espécie de tentativa de reordenar uma vida fragmentada. E fragmentada no sentido clássico de um jovem criado no subúrbio, que teve que morar em várias residências. Então, há sempre um olhar psicanalítico sobre o meu trabalho. Há sempre essa tentativa de, a partir dessa fala estética, reorganizar esse mundo interno. E há um conceito em psicanálise, criado por Freud, depois de forma mais abrangente levado adiante por Lacan, que é o conceito de catexia. Catexia é um termo que é usado na psicanálise para designar uma energia que você volta para determinado objeto, e essa energia ela é sempre um contrafluxo da paranoia, dessa ideia de fragmentação. Ela tenta criar unidade, ela serve para materializar uma ideia em um signo. E acho esse conceito algo
que é uma solução interna da nossa psique para não enfrentarmos os nossos fantasmas internos. O Roberto é um grande artista da cidade. Primeira coisa é a honra de receber uma exposição de Roberto aqui na nossa galeria. Sabe? A gente passou por artistas incríveis, teve o Jefferson Medeiros, teve a Gabriela, e quando o Roberto veio com a proposta, primeiro que era completamente conveniente, numa época de carnaval, numa época que as escolas de samba estavam retornando aos desfiles, e a exposição ela vinha também com esse braço para mostrar um pouco do mundo do carnaval, do trabalho dos desfiles e tal, do carnavalesco. E além disso, toda a arte do Roberto, que é versátil de uma maneira surreal, e além de ser um grande artista, sabe? Pintor, a plástica, um pensamento contemporâneo incrível. E aí começou primeiro pela proposta dele, de trazer uma exposição dele para cá, a gente abraçou na mesma hora, foi indiscutível. Porque Então, a gente de início pensava em procurar um ambiente mais institucional dentro da cidade, ligado à prefeitura, só que a gente viu que não há, historicamente, uma contrapartida da prefeitura para os artistas da cidade. Então a gente resolveu procurar pessoas e lugares independentes da cidade que geram uma produção de arte sem nenhuma relação institucional com a prefeitura ou com o governo ou com qualquer tipo de relação política. E de cara, assim, era óbvio que a gente ia procurar um lugar que tivesse aberto a qualquer interferência que a gente pudesse propor, e a gente foi acolhido pelo Senarte, que tem como diretores a Aline e o Igor, e são pessoas extremamente generosas e abriram as portas do Senarte, um espaço amplo, uma galeria enorme, é um local que tem uma escola de dança, atende as quase 60, 70 crianças, tem um histórico de militância cultural na cidade de quase 15 anos, e a gente já tinha uma curadoria incrível da Gabi, a gente criou dentro da exposição uma tangente para o meu trabalho ligado ao carnaval, e eu convidei o Gustavo de Mello, é um jornalista muito importante para a história do carnaval, com produções literárias e documentos, inclusive foi responsável pelo grande departamento cultural do Salgueiro, responsável por grandes enredos, e o time não poderia existir sem amigos, né? Eu acho que a única forma de você fazer algo que você possa se sentir à vontade e agregar ânimo e gentileza, né, sobre o seu trabalho é construir isso através dos seus afetos. Então aí eu convidei o Seixas, que é um fotógrafo da cidade ligado ao audiovisual. Ele ajudou a desenvolver a parte plástica, depois entrou o TDJ, o Tavinho, um grande designer que deu o acabamento final, e tivemos a contribuição de inúmeras outras pessoas. É uma exposição de arte contemporânea e arte. Independente de qualquer exposição, eu acho que ter esses espaços, São Gonçalo não tem, sabe? As periferias não têm, elas são carentes de contato com as artes. A arte faz pensar, a arte desenvolve senso crítico, ela também estimula a parte sensível de todos nós, e ter exposições como essa, aqui na nossa cidade, trazer exposições como essa aqui para a nossa cidade, trazer ao público esse lugar que ele não está acostumado a vivenciar, oportunizar esse lugar que muitas das vezes a pessoa nunca frequentou um museu, nunca frequentou uma galeria, e vê que é super possível, que é super acessível, que é agradável, que é bom, que sai transformado, que sai diferenciado, que vale a pena. Recebemos aqui um público muito amplo de idades, de gênero, de classe social. O próprio público que frequenta a Casa de Cultura e frequenta o Teatro Armazém. É interessante a gente ter
essa galeria na entrada do teatro, porque todas as produções que acontecem no teatro, todo o público, né, dessas produções que estavam em pauta naquele momento, puderam também passar pela exposição, e isso foi muito rico, assim, agregou muito ao espaço. Nós tivemos a presença da comunidade, né, dos moradores aqui do bairro, dessa grande comunidade que a gente está aqui inserido. E vieram muitas pessoas também, de cidades vizinhas, pessoas que acompanham também o trabalho do Roberto, muitas pessoas de arte, de cultura, pessoas que nunca tiveram acesso. Nós recebemos pessoas que nunca entraram no teatro e nunca entraram numa exposição. Recebemos visitas de escola, de turmas de ensino fundamental, de educação infantil, e foi muito interessante, né? Como eu te falei, a interação, todos interagiram de forma muito profunda, com cada tela, cada imagem, cada objeto. E eu acho que foi muito importante para a cidade, foi muito importante para a comunidade aqui ter a oportunidade de ver essa exposição, de estar em contato com essa forma artística, né, essa outra linguagem artística. Foi. É isso, Aline. Muito A obrigado. gente abraçou e foi um trabalho incrível, foi uma exposição incrível, onde a gente começou, a gente teve no Jefferson, a gente teve no Catexia várias visitas guiadas, Catexia não, teve no Jefferson e a gente teve no Cardume, da Gabriela. E aí tivemos visitas guiadas, a gente já vem incentivando as escolas a estarem vindo, conhecendo, porque foram exposições importantes, com artistas importantes. E no do Roberto não foi diferente, a gente recebeu escolas aqui, foi incrível o dia que eles passaram, os alunos vieram numa manhã, ficaram a manhã toda, Roberto trocando aquelas informações todas sobre a exposição, eles puderam estar com o artista, puderam conversar, puderam falar um pouco sobre eles também, desenvolverem algumas obras interessantes também ali, estarem experimentando, dando o primeiro passo nesse lugar das artes, da visão de cada um e questionando, né, em cada obra um pouco de si, um pouco da sua realidade, um pouco do nosso mundo. Então foi uma exposição, acho que pontuou, sabe, a importância dessa galeria para a nossa cidade, e eu estou muito feliz com o resultado que essa exposição trouxe, sabe, ela fortaleceu muito assim o currículo da nossa galeria. O impacto da exposição foi muito positivo, cara. Foi muito positivo mesmo. A gente teve aqui 3 escolas visitando e 2 dessas escolas, com a grande maioria das crianças que nunca tinham visitado nenhuma exposição na vida. E é revelador você perceber o impacto que a arte tem, sabe? O quanto isso é necessário na vida das pessoas. Então, aparentemente, essas crianças chegavam um pouco desconfiadas e ao longo da explanação sobre o que significava a visita guiada, né? O que significava as obras, era impressionante ver como elas saíam daqui e o feedback que os professores davam de como elas foram impactadas por esse conhecimento e como isso se desdobrou no cotidiano delas pós a exposição nas aulas que elas tiveram. Mas teve também frutos colhidos pessoais assim, para a minha carreira. Primeiro, a visibilidade. A gente teve uma matéria muito importante no jornal de grande circulação, que é o Jornal Globo, uma capa central dentro do Caderno de Cultura. E vieram muitas pessoas também, de cidades vizinhas, pessoas que acompanham também o trabalho do Roberto, muitas pessoas de arte, de cultura, pessoas que nunca tiveram acesso. Nós recebemos pessoas que nunca entraram no teatro e nunca entraram numa exposição. Recebemos visitas de escola, de turmas de ensino fundamental, de educação infantil, e foi muito interessante, né? Como eu te falei, a interação, todos interagiram de forma muito profunda, com cada tela, cada imagem, cada objeto.
E eu acho que foi muito importante para a cidade, foi muito importante para a comunidade aqui ter a oportunidade de ver essa exposição, de estar em contato com essa forma artística, né, essa outra linguagem artística. E eu estou muito feliz com o resultado que essa exposição trouxe, sabe? Ela fortaleceu muito assim o currículo da nossa galeria. Mas e a exposição se tornou algo, eu creio que marcante dentro da cidade, porque ela tem um arco de conhecimento e de técnicas muito variadas, inclusive uma performance, né, que é algo tão difícil de você ter fora de um eixo central de produção de arte, entendeu? É uma honra para a gente ter um trabalho do Roberto. Dark side, light this bitch up.